Olá, família! Nós estamos no nosso último encontro de 2021, encerrando esse ano com muitas reflexões. Falamos sobre os capítulos, alguns capítulos da obra Educadores do Coração. Tomamos essa obra como base das nossas reflexões, mas não a única obra, nós dialogamos com ela junto com outros tantos autores. E caminhando aí para esse encerramento, eu fiquei me perguntando como que a gente podia condensar nas nossas reflexões alguns pontos importantes. Sempre tendo em vista que estamos tratando aqui de uma educação dos corações, como diz o título da obra, nessa perspectiva do espírito. Então, não é uma educação para as crianças, uma evangelização estritamente infanto-juvenil. É uma evangelização do espírito, é pensarmos que nós recebemos a criança nos lares para auxiliar nesse processo, mas que, olha, é uma troca. Nós aprendemos com a criança aprende conosco. Cada um aprende as lições das quais necessita para a sua evolução. Então, o lar, como eu falei no encontro passado, ele é esse ambiente que vai facilitar esses encontros dos espíritos, vai estabelecer essas relações. É fundamental que a gente olhe com carinho para as famílias e valorize. É uma instituição muito importante, que ela, vai existindo e se remodelando, se reconfigurando. Então, nós temos as diversas modalidades de família, mas todas elas com um objetivo em comum, que é acolher aquelas pessoas no mesmo ambiente e, neste ambiente, desenvolver o amor. Então, por falar em ambiente, eu fiz as minhas anotações aqui para tentar trazer alguns pontos para a gente fazer uma reflexão, manter essa ideia em mente, para no ano que vem, a gente continuar a obra, continuar nas discussões, porque tem muito material bom, muito material importante, e se tudo der certo, vamos ver como é que vamos lidando aí com a pandemia. Voltamos a ter encontros presenciais, retomando a evangelização infanto-juvenil no centro que eu trabalho, com a roda de conversa com os pais, que todo essa discussão aqui é muito mais gostoso, sem dúvida, com a troca ali, muito calorosa nessa roda de pais, porque é pais e mães, A gente fala pais, mas é pais, mães, educadores, avós, quem quiser estar presente. E eu sugiro que todo esse conteúdo possa ser aproveitado para todas as pessoas que desenvolvem esse trabalho nas casas espíritas com os pais. Se não tem, implemente, porque a gente cuida, é preciso cuidar. E se a gente ainda não se percebeu ali do sentido das palavras, geralmente as pessoas vão para o centro espírita buscando a cura. Dr. Bezerra de Menezes, ele falou isso, que neste momento em que há muito sofrimento, muitas dores, muitas doenças, nós buscamos a cura do corpo físico, e a cura espiritual, ela vem pela educação, pela transformação, pelo autoconhecimento. E o que significa curar? Significa cuidar. Então, quando nós cuidamos de nós mesmos e cuidamos das pessoas, nós estamos promovendo a cura. Ainda que não se cure o corpo físico, mas
estamos ali cuidando para a transformação, para a cura do espírito. Centros espíritas, casas espíritas, os templos religiosos, eles também promovem a cura, não é só os hospitais, as clínicas médicas e psicológicas também, né? Falo pela minha profissão, das terapias, porque a religião, ela também promove o cuidado nessa nossa relação com Deus, na nossa conexão com o divino, com a nossa essência. E é importante que a gente, como o doutor Bezerra falou, e aí retomando a fala dele, nós acolhemos as pessoas que estão doentes, obsidiadas neste momento, mas é cuidando da evangelização, é educando esses espíritos, e não só os espíritos que estão reencarnando agora, ou seja, as crianças e os jovens, mas todos eles. Educando não quer dizer se instruindo. Não adianta ficar lendo a codificação se a gente não aplica o conteúdo que está ali para a nossa vida. Não adianta ficar lendo o Evangelho se a gente não segue Jesus. Então, é um convite para a gente praticar aquilo que a gente está aprendendo. E nós iremos transformar, as casas espíritas não mais vão precisar fazer o trabalho de desobsessão, elas vão fazer o trabalho de autoconhecimento, de educação, de transformação do ser espiritual. Então, vai ser cuidado de outra forma, vai ser curado de outra forma. O cuidado é que nós estamos promovendo quando a gente busca essa educação. E eu falei então do ambiente familiar. Um dos principais aspectos é a gente criar um bom ambiente. Então eu vou dar algumas dicas. Hoje vai ser um vídeo assim de levantar algumas dicas para que a gente possa lidar aí com a família, conosco mesmo, com as nossas crianças, porque conosco é qualquer relação que nós tivermos. O ambiente em que a gente vive, ele é muito importante, né? A gente precisa limpar a nossa casa, tirar a poeira, né, dos móveis, limpar o chão, lavar o banheiro. A gente sabe que tem que cuidar desse ambiente, mas a mesma forma que a gente fala da criança, que não basta dar banho, colocar para dormir, dar o alimento, né, vestir, a gente precisa cuidar do ambiente emocional, das vibrações, né? Esse ambiente do nosso lar, que a gente vai diferenciar de uma casa. Então, a gente já falei também isso, a gente pode estar vivendo na mesma casa, mas essa casa não ser um lar, porque não tem ali os afetos. Então, nós precisamos cuidar desse ambiente, colocar neste ambiente doméstico os afetos, as atenções. Nessa era da digital, nessa era de internet, em que cada um fica no seu computador, cada um espalhado no seu quarto, no seu celular, ou seja, nas telas. Então, um está na televisão, o outro está no computador, o outro está no celular, e ninguém se olha, ninguém se interage. É preciso olhar com mais atenção para isso, cuidar desses ambientes, contribuir para que esse ambiente seja acolhedor, saudável, né, alegre. A gente precisa voltar a sorrir, sentir uma alegria, um bem-estar de estar naquele lugar com aquelas pessoas. Se isso não está acontecendo, nós precisamos refletir, porque não adianta apontar o dedo para os outros, achar que está um problema no relacionamento, que o problema está com o outro. Precisamos voltar um olhar para nós mesmos e tentar entender o que está acontecendo conosco, para ficarmos num clima que não está agradável, num clima de sofrimento, num clima de desânimo. Esse exercício, o tempo todo eu vou enfatizar. Não há forma de educar o outro, não há forma de acolhermos o outro, a nossa criança, né, as crianças,
os nossos filhos, se nós não fizermos isso conosco em primeiro lugar. Jesus já deixou a receita, né? É amar a Deus, amar o próximo como a nós. Então, para que a gente ame o outro, a gente tem que saber se amar, para poder amar o outro igualzinho como eu me amo, como eu, né, me reconheço, como eu me aceito. E esse exercício, ele é um trabalho de extrema atenção, de dar um mergulho. Sabe aquele mergulho? A gente se joga naquele mar. Eu adoro uma praia, então vai lá, mergulha. E a gente sente, né, a profundeza, como que vai gerando uma certa pressão, né? O fundo do mar, ele vai aumentando a pressão, existe uma diferença na luminosidade, né? Uma densidade. Tudo isso a gente pode fazer uma bela analogia com um mergulho em nós mesmos. É algo de uma busca interior que é profunda, é um tanto tensa, é denso, tem uma substância, né? É algo que, assim, é imenso, o mar é imenso. Então, não tem uma dimensão, não é algo simples que se dá num instante. Esse autoconhecimento é para toda a vida, é esse mergulho que de vez em quando voltamos à superfície, porque temos que lidar aqui com as coisas do dia a dia, né? As nossas demandas, né? Que fazem parte das nossas relações, também viver ali um pouco das questões que estão na superfície, mas nunca perdendo de vista, cada vez mais entrando em contato conosco mesmo, fazendo esse mergulho. Então, sempre que formos tomar uma decisão, fazermos algumas escolhas, sempre que formos lidar com as nossas emoções, permitir esse encontro conosco mesmo. Então, sempre isso em perspectiva, nós vamos buscar criar uma ambiência no nosso lar que seja acolhedora, saudável, amistosa. E as crianças, elas fazem parte desse ambiente. Então, nós precisamos estar conscientes, por isso que falamos tanto de parentalidade consciente, do nosso trabalho, do nosso papel ali no cuidado das crianças, na educação delas, transmitindo para elas o que elas precisam. Eu vou dizer assim, um item que a gente vai poder fazer, olha, vamos começar com orientar, explicar às crianças calmamente. E aí eu falo, mas como, né? Eu vou falar com a criança de uma forma calma, tranquila, serena, se eu estiver nesse estado. Para eu estar nesse estado, eu tenho que já ter feito esse trabalho comigo mesmo. Então, coloca uma situação em que a criança, ela tá comendo, tá ali distraída, e aí ela derruba a comida do prato, às vezes toca no copo, derrama, suja a mesa. Naquela hora, para algumas pessoas, isso pode ser algo devastador. Tem pessoas que têm um comportamento compulsivo ligado à limpeza, em que ver sujeira é algo que é um transtorno, né? E isso deixa a pessoa transtornada. Então veja que não é um problema da criança, é um problema do adulto. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Para a gente poder, diante de um mau comportamento da criança ou
de um descuido. Eu já falei que o erro muitas vezes vem da ignorância ou da falta de atenção, da perda de foco. Está distraído, esbarrou ali, caiu, sujou. E muitas vezes a criança quebra coisas. O que é mais importante, o objeto que foi quebrado ou a criança, que dependendo da forma como nós vamos lidar com ela, nós vamos quebrar um vínculo de afeto. Por quantas vezes de um objeto quebrado, nós quebramos algo muito mais valioso. Porque nós às vezes entendemos que a criança errou e que o erro merece punição. É outra reflexão que eu quero que vocês levem aí para esse processo de autoconhecimento. Toda vez que alguém erra, é merecida a punição, um castigo. Se fosse assim, a gente, já falei dos estilos parentais, nós estamos numa relação com Deus como um pai punitivo, um pai castrador, um pai autoritário, um pai severo. E é assim que Jesus ensinou? Jesus não ensinou que Deus é um pai amoroso, justo e bom? Será que Deus falaria assim conosco, gritando, como a gente geralmente faz, porque comportamentos desafiadores das nossas crianças, ou comportamento de algumas pessoas que a gente não gosta, a gente tende a ficar com o quê? Com raiva. Às vezes a tristeza também gera uma revolta. Criança, ela não tem como regular as suas emoções. Ela não tem o cérebro, a parte frontal, o córtex, desenvolvido ainda. Eu falei que até os 25, né? O Daniel Siegel, que é um neurocientista, ele fala nesse livro Disciplina Sem Drama, que hoje o que eu vou falar está baseado muito nesses estudos dele. Nós temos o sistema límbico dentro do cérebro e o córtex, formando o cérebro. Ele fala que é o cérebro na palma da mão. Essa parte do córtex, ela leva tempo. E eu falei que era dos 21 a 25, ele fala que até os 30. Por isso que nós estamos com os nossos jovens cada vez, vamos dizer assim, né? Ainda muito dependentes dos pais, vivendo na casa paterna, materna, com dificuldade ainda de estabelecer relacionamentos amorosos, compromissos de família. Isso é uma questão que a gente vinha fazendo, a gente assume às vezes relacionamento, tem outros filhos, mas vive numa relação ainda muito imatura, porque nós também estamos nos amadurecendo. E muitas vezes nós somos adultos imaturos, cuidando de crianças que naturalmente são imaturas. Naturalmente, porque o cérebro dela não está desenvolvido. Essa parte do córtex é responsável pelas funções executivas. Quer ver uma listinha delas? Eu fiz aqui, ó, atenção, planejamento, adiar frustração. A criança, ela não tem como regular isso. Ela não consegue adiar a frustração. O que é adiar a frustração? Por exemplo, eu posso fazer uma atividade agora, trabalhar aqui, e desculpa, eu falei adiar frustração, não, adiar gratificação, tá? Gratificação. A criança, ela tende a se frustrar. Ela não consegue adiar uma gratificação. Ou seja, então eu estou fazendo uma coisa, por exemplo, eu vou fazer um bolo. A criança, ela quer comer o bolo agora. Ela quer se gratificar agora. E eu digo, não é possível. Esse bolo nós estamos fazendo para cantar parabéns para a vovó amanhã. Então vai ter uma festinha amanhã, mas nós vamos comer esse bolo. Só que não é hoje, não é agora, é amanhã. A criança não tem essa noção do tempo, ela não tem essa noção
quantas horas. Isso é muito bonito, porque no texto de Rubem Alves, e eu adoro as histórias de Rubem Alves, ele fala assim: as crianças, quando ele fala da criança, as crianças ignoram os relógios. Os relógios têm a função de submeter o tempo do corpo ao tempo da máquina. Mas as crianças só reconhecem os seus próprios corpos como marcadores do seu tempo. Se as crianças usam relógios, elas os usam como se fossem brinquedos. Que maravilhosa subversão! Usar a gaiola do deus Cronos como brinquedo de Kairos, o deus do tempo da vida. Então, Kairos é filho de Cronos, e Cronos, como a gente tem a palavra cronologia, né? Cronos é o tempo que é marcado no relógio, aquele tempo calculado, né? O tempo das horas, dos números. Esse é Cronos, mas Kairos é o tempo da vida, o tempo de qualidade, é um tempo em que a gente tem até uma palavrinha que eu anotei assim, é um tempo de importância, de relevância. É um tempo que a gente não marca na hora. Quando a gente está com a pessoa que a gente gosta, a gente diz que passou rápido demais, ou então que não viu as horas passarem, porque o que pouco importa é o relógio quando a gente está ali, fazendo aquela coisa que a gente gosta, quando a gente está com as pessoas que a gente gosta, quando a gente está passeando. O tempo é aquele tempo, Kairos é o tempo de qualidade, é o tempo da brincadeira, é o tempo da alegria, é o tempo da presença. Então, é outro item que eu vou falar aqui, que nós precisamos dar nesse ambiente doméstico, para que seja um ambiente alegre, um tempo de qualidade. Sai dessas telinhas, reúnam a família, conversem, olhos nos olhos, pele a pele, abraça, sente a presença, sente o calor, tem ali a música das palavras, converse, brinque, dê esse momento, esteja disponível para a criança. Nós vamos aí para as férias escolares, estejam presentes, estejam disponíveis. Não é Cronos 24 horas, não é Cronos, eu vou ficar 2 horas com a minha criança. A gente diz para a criança que ela pode ver televisão no 1 horinha de televisão, 1 horinha de tela, mas é Kairos, ela se diverte naquela hora. Então, escolha bons programas, se ela tiver que ficar na telinha, mas esteja ali com ela o tempo que tiver, o tempo que for da sua disponibilidade, mas que seja aquele momento mágico, aquele momento em que o relógio é só uma brincadeira. Tá? E quando eu falei, então, que a criança, ela acaba se frustrando, que ela não tem como regular, o adulto, ele tem essa capacidade de adiar as gratificações, ele não se frustra se não obtém o resultado que quer imediatamente. O adulto que ele não tolera a frustração é um adulto que dá sinais da sua imaturidade, uma imaturidade psicológica. Isso é um dado. Um cérebro amadurecido e um espírito, não adianta só o cérebro estar desenvolvido. É preciso que o espírito se desenvolva e ele seja capaz de lidar com a frustração, de colocar a gratificação. Então vai ter a festa no dia seguinte, todo mundo vai curtir aquele momento e vai ser muito bom. Hoje eu tenho o trabalho, eu preparo aquela festa, eu tenho vamos dizer assim, um outro prazer, né, de preparar algo para uma festa. E resolução de problemas, porque é no córtex que a gente raciocina. A criança, ela tem dificuldade para resolver problemas e ela precisa do cuidador, ela precisa do adulto,
Por isso que é outro item importante que a gente tem que ter em mente é o adulto cuidador, então pai, mãe, todos aqueles que exercem a parentalidade. Já falei que o exercício da parentalidade é de todas as pessoas que cuidam da criança, que estão ali com a criança com a intenção de cuidar e de educar. Então, essas pessoas precisam conduzir a criança. Eles serão líderes. É uma palavra muito bacana, né, para a gente colocar que a autoridade parental, a autoridade dos adultos, essa autoridade não pode ser confundida com autoritarismo. Então, eu mando e você obedece. Isso é autoritarismo. Mas a hierarquia permanece. Então, são os líderes, não são amigos. Pais podem ser amorosos, podem ser amigáveis, podem ser generosos nos seus afetos, podem ter uma relação que se assemelha à de amigos, mas não são amiguinhos. Amigos, eu estou falando das relações com as crianças. Os pais, quando os seus filhos crescem e vão constituir suas próprias famílias, esses pais continuam sendo pais e os filhos continuam. Mas as relações começam a mudar, porque os filhos se tornam também pais das suas próprias famílias e eles podem se aproximar mais. Essa diferença, né? Eles podem se aproximar mais, ainda mais quando os pais ficam idosos e os filhos passam a cuidar dos pais. Então, essa diferença, né? Os pais que eram líderes, eles não precisam mais liderar, porque os filhos já se tornaram adultos e esses filhos adultos agora são líderes e conduzem, orientam aquelas crianças que são dependentes. Por isso que a relação ela ainda é hierárquica, vertical e não horizontal. Porque muitas vezes a gente ouve que sou amigo dos meus filhos, nós temos uma relação assim como amigos. Pode ter uma relação amigável, amorosa, carinhosa, respeitosa, mas ainda assim os filhos precisam da liderança desses pais, o que não se dá com amigos, né? Quando eu tenho uma relação com amigos, ele não é o meu líder, ele não está numa situação superior, ele está numa relação nivelada, ele é como eu e a gente tem outro tipo de relacionamento que é de brincadeira, de curtição, de troca de ideias, confidências, que não se tem com os pais, por exemplo. Então, é importante a gente ter em vista que é preciso manter, mas é o respeito, essa autoridade que não se confunde com autoritarismo. É uma autoridade que a gente pode chamar de liderança desses filhos que são dependentes, que precisam ser guiados, que precisam ser orientados. Então, é um outro ponto para a gente refletir nas nossas relações. E vamos trabalhar em equipe. Quer ver uma coisa muito interessante a gente pensar a família como a nossa equipe? Nós somos uma grande equipe, em que tem os líderes, como eu acabei de falar, e tem cada um exercendo ali um papel, uma atividade, uma responsabilidade na família. Isso também atribui a questão da responsabilidade, cada um ali assumindo uma tarefa, reconhecendo essas diferenças de papéis, né, essa hierarquia, mas também quando a gente lida com esses papéis que a gente vai assumindo, a gente cria uma relação que é de respeito, de troca, em que a gente percebe o que cada um pode contribuir.
Isso é importante no trabalho em equipe. Pensa bem, né? A gente não vai atribuir um trabalho, uma função para alguém que não tem condições de exercer. Então é preciso ter clareza, não exigir da criança aquilo que ela não tem condições ainda para dar pelo seu desenvolvimento. E nesse trabalho em equipe há o sentimento também de pertencimento. Eu pertenço a esse núcleo familiar. Então, outro aspecto também relevante é essa sensação que é muito importante de eu sentir que eu faço parte desse grupo. Por isso que eu falei de novo, se cada um está no seu quarto, cada um está no seu canto, não está integrando, a gente não se percebe enquanto família como uma equipe. E, além da gente definir esses papéis, a gente sente que pertence. E é importante, nessa necessidade de pertencimento, incluir aquelas pessoas que não estão ali no lar. Os avós, os tios, os primos, toda essa rede que faz parte também da família, a família extensa. E se os pais são separados e eles têm também outros núcleos, vamos considerar todos fazem parte da família. E esse contato, esse relacionamento, a criança ela vai, por exemplo, fazer uma visita, como eu falei, vamos levar o bolo, fazer uma visita e festa de aniversário para a vovó, para o vovô, para a tia, para um primo. A gente vai entrando em contato e vai se encantando com essas gerações, se encantando ali com a criança, ela se percebe fazendo parte de algo muito maior. Não é só o papai, mamãe, ou mamãe, né, as composições familiares, mas aquele núcleo mais reduzido. Não, é imenso, a gente pode incluir muitas pessoas ali nesses relacionamentos. Isso é muito importante, é muito gratificante para a criança. Tá? Então, esse é outro ponto importante, né? A flexibilidade e a adaptação. Os adultos têm essa capacidade, a criança ainda não. Então, por que vamos exigir da criança que ela se adapte a determinadas condições, ao invés de nós, adultos, nos adaptarmos às condições possíveis para a criança? Então, é muito comum, por exemplo, que numa mudança de rotina, e a criança já disse, ela não se liga no Cronos, ela se liga no Kairos, ela não se liga nas horas, ela não tem noção, ela não consegue ainda ter noção das horas do relógio, aquela hora cronológica. Para ela, 5 minutos pode ser uma eternidade. Então, o que significa isso? Que nós precisamos dar para ela essa noção, né, de tempo, de poder acolher. Né? É muito comum a criança dizer, né? Já chegamos, falta pouco, está próxima, né? Nos desenhos, no filme. Essa brincadeira, né? De que já está chegando, né? Falta muito, já chegou. Os pais ficam, ai, né? Nervosos aí numa viagem. Por quê? Porque a criança não tem essa noção. O adulto tem. Então, quando muda a rotina, é comum que as crianças fiquem irritadiças. Então, a criança fica meio chatinha, que a gente fala, pode ficar muito cansada, muito chorosa. Ainda por cima, se muda ali horários da refeição, é preciso manter a rotina que ela está acostumada das atividades. Não é dos horários, mas das atividades. Ela está acostumada a acordar, a tomar um cafezinho, a tomar um banho, a brincar, a passear, manter essas atividades. Se a gente tiver que mudar a rotina, explicar isso para a criança. Ela precisa que se explique para ela. Não é uma questão de ter, eu vou ter que ficar dando justificativa para a criança sobre o que eu vou fazer, para onde a gente vai. Precisa. Ela precisa disso, porque ela perde a noção do que está acontecendo e ela pode ficar ansiosa, porque ela não sabe
Ela não sabe onde está, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. Imagina se nós vamos para um lugar, uma pessoa nos leva para um lugar, por mais que a gente confie naquela pessoa que está ali conosco, nos levando para um lugar, mas se a gente não sabe para onde está indo, o que a gente vai fazer lá, com quem que a gente vai se encontrar, o que vai acontecer, se nós ficamos ansiosos, porque nós tendemos a ficar preocupados com algo que possa acontecer, que a gente não conhece, então que a gente perde controle, não domina. Imagina a criança que não tem controle algum sobre essas coisas. Então, no mínimo, dá uma justificativa ali, uma explicação, porque somos os líderes, somos nós que temos que orientar e conduzir as crianças. Esse é o nosso papel também. Então, veja que também no córtex cerebral, ali se desenvolvem os pensamentos complexos, os raciocínios, os pensamentos abstratos, autorregulação emocional, a moral, empatia. Então, autorregulação emocional é muito importante. A criança, quando ela está frustrada, e eu já falei da frustração, a tendência dela é agir com raiva e ela reage. E não dá tempo, não dá tempo. Se ela está com raiva, ela pode bater, chutar, atirar uma coisa longe, né? Um objeto, um brinquedo longe, quebrar e pode morder. Então, você mordeu o coleguinha, não pode fazer isso. Você quebrou, você está jogando. A criança fez birra. Tá... Ela vai reagir porque ela não tem como regular a frustração dela. Nós, sabendo disso, podemos antecipar, dizer para a criança que vai acontecer alguma coisa, até dizer para ela, olha, nós vamos embora daqui a pouquinho. A gente sabe que ela não tem noção do tempo cronos, mas a gente diz para ela, brinca mais um pouquinho e vamos nos preparando, ou para desligar uma televisão, para sair de uma festa, de um brinquedo, de um parquinho. A gente vai dando sinais, olha, já está chegando pertinho da hora que a gente tem que ir embora, tá? Então vamos nos despedir, vamos fazer a última brincadeira ali, vai lá, a última vez no escorrega, vai ali, mais uma última vezinha ali para falar com algumas pessoas. A gente já sinaliza o que está para acontecer, porque ela não tem condições de prever isso. E aí ela está sendo acolhida, está sendo preparada. E se ela ficar com raiva, nessa hora a gente poder olhar e falar assim, olha, eu sei que você está com raiva. Isso se chama validação. Reconheça, porque a gente não pode condenar as emoções. A gente pode ir lá no comportamento. Então, morder não pode, bater não pode, mas ficar com raiva pode. Pode, porque nós não temos controle das nossas emoções. A gente vai dizer para a criança que ela tem que controlar as emoções dela. Você tem que controlar a sua raiva. Você não pode ficar com raiva. Engole esse choro. Você não pode chorar, não pode ficar triste, não pode ficar com raiva, você não pode ficar com medo, você não pode ficar com emoção. Só pode ficar alegre e feliz e obediente. É isso que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Se nós não conseguimos fazer isso, aí o que acontece? É um adulto que engoliu o choro a vida inteira, que vai gritar com a criança, porque ele não sabe regular as suas emoções e aí ele não sabe como educar a criança para ela regular as emoções dela. Porque a regulação da emoção da criança, como ela não tem o córtex desenvolvido, é uma corregulação. Nós precisamos regular por ela. Nós, adultos, precisamos do nosso córtex funcionando, nós precisamos da educação, do autoconhecimento, respeitar as nossas emoções, reconhecer as nossas emoções, não censurar,
Nós condenamos e nós punimos as nossas crianças porque elas sentem algo que é natural. É da nossa natureza sentir medo, raiva, dor, tristeza, alegria, nojo, susto. É natural. O que a gente vai dizer quando você está com raiva, você pode falar comigo, você pode gritar, você pode bater o pé no chão, mas não pode bater no amiguinho. Você não pode morder. Não, o brinquedo não é para ser atirado no outro. Então, nessa hora, o que nós podemos fazer? Ensine a criança o que ela pode fazer. Porque dizer para ela o que ela não pode fazer é simplesmente proibir que ela faça algo, mas ela não aprendeu o que ela tem que fazer. Dizer não, aqui não, não mexe aqui. Mas a criança é curiosa. Rubem Alves também fala disso num texto muito gostoso que eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, que já está aí bastante. Mas vale a pena ler. Ele fala da curiosidade infantil. A criança, ela é naturalmente curiosa porque ela precisa e ela quer aprender. Nós precisamos ser curiosos também. Onde que a gente enfiou a nossa curiosidade? Mataram ela quando fizeram que a gente obedecesse todas as regras e tudo que os adultos diziam. Nós sufocamos as nossas emoções, matamos a nossa curiosidade e nós pensamos porque somos obrigados, porque nós temos que estudar para passar no vestibular, para poder ter uma profissão, para trabalhar e ganhar dinheiro, e parece que a nossa vida se resume a isso. E não é assim. Então, essa é a nossa proposta. Esses são vários tópicos que eu falei, que a gente precisa na nossa relação com a criança e conosco mesmo, sermos líderes da nossa própria vida e líderes, porque a criança, ela imita, ela segue o exemplo, nós temos que seguir o exemplo de um grande líder que foi Jesus, que é Jesus. Então, vamos seguir agora Jesus. O Natal está aí, deixa ele nascer, renascer quantas vezes for possível no nosso coração, na nossa vida, e vamos segui-lo passo a passo, porque a pedagogia que eu trago aqui com a ciência, com a doutrina dos espíritos, é a pedagogia de Jesus. A gente precisa conhecer e aprender com o Cristo. Feliz Natal para todos. Muito obrigada pelo ano que nós passamos. Que estejamos firmes e fortes, com muita saúde e muita disposição para aprender e para se transformar. Porque sempre quando muda o ano, é sempre um ciclo que a gente se dispõe a renovar, a iniciar. Então, muito agradecida por todo esse momento, por todo o retorno que nós temos recebido, nós tivemos ao longo desse ano. Quero desejar muita paz e até o ano que vem.